agradecer muito cada um de vocês, cada prefeito que sonhou junto. Para mim foi muito emocionante poder ouvir a fala aqui dos nossos prefeitos eleitos, de compartilhar essa história de superação, Gilson, de cada um aqui. Porque eu, Gelson, sonhei junto com esse time. Sabe, quem me conhece sabe o quanto é gostoso quando as pessoas te desacreditam da gente e a gente consegue ver o que o Rodrigo falou aqui. O impossível, ele não é um fato, ele é uma opinião. A gente tem que acreditar nos nossos sonhos. E para mim dá muito orgulho ver a família que a gente está construindo. É difícil você encontrar num partido político, Douglas, um grupo de prefeitos que senta aqui, muitos eleitos pela primeira vez, um time jovem, Guilherme, como você, que tem uma história linda, e poder ver a gente construindo não um partido político de disputas, de brigas, de divisões, mas construindo uma família. Porque a família é o alicerce de toda uma sociedade. E isso é tão gostoso porque eu sempre disse que meu grande sonho, Lucha, era que o Podemos, Everaldo, pudesse ser um instrumento para formar líderes para o Brasil. Porque os antigos líderes estão morrendo, Murilo, e novos não estão conseguindo nascer. Muitos líderes partidários têm medo de sombra, gente. Muitos prefeitos têm medo de sombra. Quando o nosso grande papel é poder pegar de baixo, sonhar junto, porque são essas pessoas que vão decidir o futuro dos nossos filhos, Elzinho. E para mim, cada um de vocês que sucede, cada um de vocês que é eleito, que se reelege, eu como mãe desse sonho, eu me sinto tão orgulhosa. Quando eu vejo um prefeito como Igor, reeleito com o maior percentual do Brasil, Rogério Lins, reeleito em primeiro turno, transformando Osasco, Caio Amado, com todas as dificuldades que vivencia todos os dias naquela cidade, Gledson, Juazeiro. Eu olhei para o ministro da Educação, ex-governador, homem que manda no estado, e falei: Juazeiro do Norte você vai perder para o Podemos, porque Padil Cício é podemista. E seu Zé de Abreu, devoto de Frei Damião e Padre Cício, está lá no céu ficando esse projeto. Ele me mandou mensagem depois: parabéns por Juazeiro ganhar de mim na minha terra. Mas eu sempre falo, nós tínhamos o melhor líder. E quando você tem os melhores líderes, e tem grupo, e tem time, e tem amor, a gente segue trabalhando com firmeza e transformando vidas. E quando meu prefeito Marcelo Lima fala aqui de um partido forte, um Podemos forte, cada um de vocês é forte no seu município. E é por isso que é muito importante a gente continuar de mãos dadas, trabalhando sim para os nossos deputados estaduais, federais, para fazermos uma grande bancada. Porque isso vai ajudar cada um de vocês. E olha como é gostoso, aqui em São Paulo somos 3 federais, 5 estaduais e um time que permanece unido, um ajudando o outro, um contribuindo o outro. Aqui não existe divisão, aqui existe família. E é esse alicerce que a gente precisa carregar sempre na nossa família Podemos. Então eu quero agradecer muito cada um de vocês, cada prefeito aqui que relatou. O Podemos também nasceu, Dimas, de planejamento. Quando lançamos o nosso movimento, foram horas de planejamento com os nossos deputados federais, presidentes, horas de planejamento definindo os próximos 10 anos. E se hoje a gente chegou aqui, saindo de 0 deputados, para oficialmente 20 deputados federais e 7 senadores, é porque fizemos um bom planejamento. Cada um desses que estão aqui, ó, eles não vieram filiar, eles vieram construir como vocês. A Nelly me ligou outro dia: deputado federal, quer sair do partido, estou trazendo para cá. Esse também. A gente tem um exército na Câmara construindo o partido. Enquanto os outros têm meramente deputados filiados, a gente tem um exército de multiplicadores. A gente vê um prefeito eleito falando que vai montar chapa. É isso que a gente precisa. E eu quero dizer para vocês que cada um de vocês faz parte dessa história. Que aqui, cada um que perdeu, eu estou preocupada de saber aonde essa galera vai estar, onde eles podem contribuir. A Catinha aqui, nossa vereadora, a Cris Porcel, porque é essa essência que a gente tem que ter. E eu faço isso. E eu quero dizer o quanto eu amo vocês. A minha gratidão, de verdade, por sonharem juntos. A minha gratidão enorme
de ter a Fundação Podemos. Eu quero agradecer o Joãozinho, o Nilson, que me ajudam nessa missão de formar com a Oficina da Vitória, que rodou os 27 estados, com o Geraldo Rufino, com o Vanderlei Luxemburgo, que eu faço um agradecimento, que largou a sua empresa para rodar o Brasil, sabe o quê? Dando energia para que os nossos prefeitos não desistissem. Porque é difícil vivenciar uma campanha eleitoral quando você tem 10% versus 52% contra o governador, contra prefeito, contra presidente da Assembleia. E você foi lá e levou essa energia de time para dentro da política. E olha o resultado que deu. Contra tudo e todos, fomos o 5º partido no Brasil em população governada, o 4º no nosso estado de São Paulo. Na Grande São Paulo, só perdemos para o PL em número de prefeituras. Uma população que vai fazer a diferença com esses gestores juntos, trabalhando, ouvindo, capacitando. Então, muito obrigada à Fundação Podemos, que hoje tem um grande papel na vida de vocês, que eu já quero dizer aqui. A formação que vocês precisarem, preciso formar a partir de janeiro, os meus gestores, os meus secretários. Faremos a capacitação dos secretários por área. Teremos a capacitação dos secretários de esporte, dos secretários de educação, com a presença dos técnicos do Ministério do Esporte, da Secretaria de Esporte. Nós estamos preparando um time para capacitar cada um dos secretários de vocês. Vocês podem contar comigo. Estava falando com o meu prefeito Paulinho de Manduri. Renato, eu preciso urgente de um curso da nova lei de licitações. Pode acionar a nossa fundação. Ou enviaremos um técnico para fazer o curso em loco, ou prepararemos à distância para vocês. Qualquer curso que vocês precisarem, a Fundação Podemos está de portas abertas para elaborar o curso, para ir dar em loco, ou semipresencial ou presencial, para ajudar vocês, ou virtual, desculpa, para ajudar vocês em toda a gestão. Então podem demandar a nossa Fundação Podemos. E é muito gostoso ver, só para encerrar, a importância de ouvir essas histórias. Aí nosso deputado Léo também, o Igor falou pouco aqui, queria até que ele tivesse falado mais, mas com criatividade, às vezes, a gente cria grandes soluções. E eu vou dar 2 exemplos que eu uso muito que ele fez na gestão. Ele identificou que na sexta-feira a evasão escolar, Gilson, era muito grande. E ele criou um programinha chamado Sexta-feira Feliz, Peter. Com um pacotinho de presentinho assim, que ele botava um todinho, um biscoitinho e uma balinha. Na semana seguinte era um pirulito, uma balinha, um chocolatinho. E as crianças queriam ir para a escola para receber a surpresinha, como um McLanche feliz. E aí ele diminuiu absurdamente a evasão escolar com uma ideia simples, criativa. Os 100 dias, a importância dos 100 dias. Quando você erra nos 100 dias, é muito difícil recuperar essa imagem. E é difícil porque 100 dias, né, Gel? Você não faz nenhuma licitação. Então você tem que ser criativo. E aí, ele fez algo nas UBSs, ele só pintou a fachada e mudou os móveis de lugar nos 100 primeiros dias. E a percepção das pessoas de que a saúde melhorou aumentou 70%. Só de pintar a fachada e mudar os móveis de local. Ele não mudou nada na saúde. Então são ideias criativas que precisam ser compartilhadas. E a gente sabe que o medo, eu estava com o meu prefeito, vários prefeitos que eu recebi em Brasília, agoniados, com medo do que vai ser, vendo a transição, a cidade endividada, não tendo dinheiro para pagar a conta. Não se preocupem, vai dar tudo certo. O problema está aí para a gente resolver. Vocês não estão sozinhos. A gente tem um time aqui preparado para ajudá-los. A gente sabe que não vai resolver todos os problemas, mas podem ter certeza, uma vida que vocês transformarem já valeu a pena. Então eu desejo muita sorte, muita sabedoria a cada um de vocês. A minha gratidão por terem escolhido Podemos para resgatar os sonhos, as esperanças de toda uma população. E que vocês possam ser os grandes agentes de transformação, de credibilidade e de fazer a diferença de fato na cidade de vocês. Que Deus abençoe a todos, a todas. Um grande abraço e juntos podemos!
Eu queria então chamar aqui para fazer uma explanação importante para vocês o nosso deputado federal, Gilson Daniel, que foi um dos melhores gestores da cidade de Viana, um grande prefeito e que tem muito a trazer nesse momento de sabedoria e conhecimento para os nossos prefeitos. Com você, Gilson Daniel. Obrigado. Boa tarde a todos. Parabéns à Fundação Podemos por esse evento tão importante. A minha fala aqui, vou falar um pouquinho sobre a gestão pública voltada para resultados, de uma experiência que eu tive como prefeito. Hoje estou deputado federal, mas fui prefeito 8 anos. Então eu queria aqui primeiro fazer uma saudação à minha amiga Nelly, somos parceiros lá na Câmara Federal, meu amigo Gambale e a minha presidente Renata, conduz muito bem esse partido. Eu tive a oportunidade de ser prefeito da cidade de Viana. Ao final da minha gestão, eu fiz como o Igor se propôs a fazer aqui hoje. Me coloquei à disposição das cidades para orientar os prefeitos e junto com isso eu escrevi um livro, Gestão Pública Voltada para Resultados, para orientar os prefeitos, principalmente aqueles de primeiro mandato. Eu ganhei a eleição, e agora? O que eu vou fazer? Eu vi muito aqui falar de planejamento, e sem planejamento, sem organização, você não vai chegar onde você pensou que iria chegar, onde você projetou, onde você prometeu à sua população. Eu vou tentar ser bem breve, porque eu sei que esse livro eu vou disponibilizar o QR Code dele depois, para quem quiser se inspirar, tá bom? É gratuito, eu escrevi para poder ajudar mesmo os prefeitos. Só rapidamente, eu sou Gilson Daniel, sou deputado federal, mas antes eu fui prefeito da cidade de Viana, no Espírito Santo, fui vereador, secretário de governo do governo Casa Grande, atual governo, e secretário de Economia e Planejamento. E eu assumi uma cidade lá em Viana, e vocês vão se deparar com isso. Quando eu cheguei na prefeitura, eu peguei uma cidade conhecida como a Cidade dos Presídios, na região metropolitana do Espírito Santo, uma cidade totalmente endividada, uma cidade com a pior educação da região metropolitana, uma cidade que não tinha emprego, as pessoas iam para a porta da prefeitura para pedir emprego, uma cidade que não existia obras, uma cidade com a população com autoestima totalmente baixa. Essa foi a cidade que eu assumi no meu mandato. E eu sempre falo para os prefeitos que tem que se preocupar com o tempo. O tempo passa muito rápido. Vocês comemoraram a vitória agora no dia 6 de outubro. O que vocês ganharam? Vocês ganharam 1.461 dias para governar a cidade. Passa muito rápido. E desses 1.461 dias, úteis mesmo são apenas 991. Ou seja, grande parte, mais de um ano do seu governo, a sua prefeitura estará fechada. Ou é finais de semana, sábado e domingo, ou é feriado, ou é um ponto facultativo que eu tenho certeza que vocês vão dar. Então, vai passar grande parte do tempo de vocês na prefeitura fechada. O que eu fiz no meu governo? Eu fiz um calendário de trás para frente. Esse calendário mostrava quantos dias faltava para acabar o meu governo. Porque às vezes a gente faz um planejamento de que a gente vai fazer uma obra, a gente vai iniciar um programa, só que o tempo para iniciar esse programa às vezes já passa do nosso tempo. Então eu sempre me preocupei com o tempo. 1.461 dias, são 991 dias úteis, dias de finais de semana 418, dias feriados 52 e os pontos facultativos que eu faço uma conta aí em breve, mais ou menos 23 dias. Eu fui prefeito dessa cidade, cidade de Viana, como eu disse, uma cidade com muitos problemas. E eu digo a vocês o seguinte, a primeira coisa para você governar bem a cidade é conhecer ela. Conhecer quais são as principais dificuldades dela. Quantos por cento do seu saneamento é tratado? Onde falta água na sua cidade? Quantas ruas faltam para pavimentar? Regularização fundiária existe na sua cidade? As pessoas têm escritura pública? Você começa a identificar todas as dificuldades que a sua cidade tem. A partir daí você começa a iniciar. E eu ouvi muito falar de planejamento aqui. Mas o que é planejamento? Às vezes, gente, eu fui para o governo do estado, como secretário de governo, cheguei lá, tinha um quadro de todo tamanho, dizendo, é o planejamento estratégico do governo. Eu peguei todos os servidores da Secretaria de Governo e perguntei, vocês entendem o que está aqui? Vocês sabem o que está nesse quadro? As pessoas não sabiam. Isso é um planejamento estratégico. Mas para que existe isso? Para que esse quadro? As pessoas não sabiam. Então, para que existe planejamento estratégico se você não conhece o que vai fazer? Então, no meu livro eu falo um pouquinho sobre organizar a gestão, sobre fazer planejamento. E eu fiz um modelinho muito simples, para que as pessoas entendam, não só o prefeito, mas todos das pastas, todos os secretários, toda a equipe entenda o planejamento básico para você saber aonde você quer chegar. O primeiro deles começa
nesse modelo de planejamento, começa com os projetos prioritários. Depois que você conhece a cidade, conhece a sua máquina, você começa a priorizar. Porque vocês vão se deparar, quando vocês chegarem na prefeitura, é tanta coisa que acontece durante o dia. Você chega na prefeitura e já tem uma pessoa lá esperando, dizendo que a máquina que tinha que ir para o interior não foi. Ah, aqui tem um cachorro morto na rua, tem que tirar. Ah, aqui faltou médico na unidade de saúde. Então você vai ficar no varejo o tempo todo. Então se você não organizar e colocar prioridade, vai passar o dia todo e você não resolveu nada. Então, identifique primeiro os projetos prioritários. Quais os projetos que você quer executar e aqueles que são realmente importantes para a sua gestão, para a gestão pública, mas também para o seu mandato, aquilo que você prometeu que ia entregar. Definir os projetos prioritários, eu estou acompanhando o tempo aqui, define os projetos maiores, principalmente aqueles que a cidade não tem dinheiro para fazer, mas que você precisa organizar. Minha cidade, chovia um pouquinho, ela alagava. Eu fui fazer projeto para resolver o problema de alagamento da minha cidade. Meu secretário de obra falou: você vai gastar 3 milhões de reais de caixa própria para fazer projeto, mas nós não vamos ter dinheiro depois para fazer essa obra. Eu falei: se eu não tiver projeto, eu não vou conseguir executar. Eu fiz o projeto, o Espírito Santo choveu muito, alagou muitas cidades. Na época, a presidente Dilma foi no Espírito Santo, anunciou 200 milhões de recursos, o meu projeto era de 50 milhões, eu fui o único município que captou os 50 milhões, os outros, nós perdemos 150 milhões, porque os outros municípios não tinham projeto. Então, eu sempre falo que é importante a gente trabalhar a captação de recursos. A maioria das cidades não tem recursos para executar as políticas públicas que precisa. Então, estruturar uma equipe de captação de recursos é muito importante. Em fevereiro agora eu vou lançar um livro de captação de recursos para orientar, também um livro gratuito, para que as pessoas saibam como ir a Brasília. Tem muitos prefeitos que vão a Brasília, Renato, no recesso dos deputados. Chegam lá em Brasília, não tem deputado para ir no gabinete porque está no recesso. Ou vai no período depois das emendas. Depois que o deputado já indicou todas as emendas, chega lá para pedir, mas já passou o tempo. Então esse livro vai orientar as pessoas qual o tempo para ir lá e como fazer para captar recursos. Outra coisa importante é fazer projetos, gente. Para captar recursos tem que ter projeto. É projeto executivo de obras. Faça uma carteira de projetos. Faça projeto para tudo. Identificou quais são as dificuldades, problemas da sua cidade? Faça projeto. Faça uma carteira. Tenha projeto para tudo. Toda vez que eu ia no gabinete do deputado, eu falava: eu tenho 200 mil reais, eu tenho projeto. Tenho 2 milhões, eu tenho projeto. Eu tinha projeto para tudo. E eu executei muito. Como eu disse, eu mostrei para vocês que a minha cidade era muito pobre. Se vocês analisarem os números da cidade de Viana, depois pegam os números da cidade de Viana, a cidade era pobre, se tornou rica. E hoje, a cidade hoje não tem as dificuldades que tem da minha época. O meu prefeito foi eleito, Renato, que era meu chefe de gabinete, com 92% dos votos. Nós tínhamos 2 candidatos adversários. Então a cidade realmente mudou. Recurso tem. Nossos prefeitos, nossos deputados sabem que existe muita fonte de recursos no governo federal, no governo do estado. Se você estiver preparado para captar recursos, você consegue. Então, fonte de financiamento existe, diversa. Aí, quando você vai preparar os projetos, definir os projetos prioritários e marcos, você tem que ter alguém para tomar conta disso. Então, defina as pessoas que vão ser os responsáveis pelo projeto. Montar um cronograma de execução para acompanhar. Como eu disse, o tempo é o principal inimigo da sua gestão. Ele vai passar muito rápido. Se você não acompanhar, você não vai conseguir chegar aos resultados. E eu criei no meu governo o que eu chamo de gabinete de gestão integrada para fazer o acompanhamento. O que eu fazia como prefeito? A cada 15 dias eu sentava com os secretários, pegava os projetos prioritários, os projetos macros, e eu sabia se andou ou não andou. Identificava com os principais gargalos da minha gestão. Ah, o processo está parado na procuradoria. 15 dias depois eu voltava lá, o processo está na procuradoria. Chamava o procurador: vem cá, meu amigo. 15 dias parado lá, por que parou? Ah, está parado no setor de compra. Por que não fez a coleta de preço? Então, quando você faz esse acompanhamento a cada 15 dias, você consegue identificar os gargalos. O que acontecia lá no Gabinete de Gestão Integrada? Eu identificava os processos que eram prioritários. E toda reunião que esse processo não dava na prefeitura, meu pai, todo mundo queria se livrar, porque ia ter uma reunião com o prefeito, e o prefeito ia cobrar aonde estava parado o processo. Então a gestão executou muito, porque nós acompanhávamos. Porque vocês vão ver na prefeitura, gente, quem ganhou a eleição pela primeira vez, às vezes é empresário, acha que lá na prefeitura vai executar igual a nossa empresa. Não é. A burocracia é tamanha. A burocracia consome o tempo.
Então, se você não acompanhar e não identificar os gargalos, seu tempo vai passar e você não vai fazer as entregas. Vou finalizar aqui falando da minha cidade ao final. Minha cidade era a cidade dos presídios. Quando eu terminei o meu mandato depois de 8 anos, a cidade é conhecida como capital estadual da logística. A logística está na minha cidade. Tudo que é hoje de logística está centralizado na cidade de Viana. Eu fiz 1.006 obras. Eu criei um obrômetro para contar as obras. Minha cidade não tinha obras. Então, eu criei um obrômetro, coloquei na BR-101, coloquei na BR-262 e nos principais bairros e contava minhas obras. E a população ia acompanhando. E eu criei um site também, onde as pessoas olhavam e fiscalizavam as obras, para identificar o que a gente estava fazendo, o que a gente tinha contratado, qual era o valor da obra, fiscalizar e acompanhar. Se vocês fizeram uma conta, em 8 anos, 1.006 obras, em torno de uma obra a cada 3 dias. Então nós fizemos realmente uma transformação. A melhor educação da Grande Vitória, nós éramos a pior educação, melhor IDEB. Hoje nós temos mais vaga de emprego na cidade de Viana do que pessoas aptas ao trabalho. Ou seja, a logística levou muito emprego para a nossa cidade. Eu entreguei a cidade com 0 de dívida, eu peguei uma cidade endividada, eu paguei até os precatórios. O prefeito que se elegeu depois de mim, que era meu chefe de gabinete, foi reeleito agora, se ele quisesse, Gambale, fazer um pagamento no dia 2 de janeiro, ele não conseguia fazer, porque não tinha nada para ele pagar. Paguei as consignações, paguei o passeio financeiro, precatório, tudo que a cidade devia. Ele passou, a partir de 1º de janeiro, ter uma cidade saneada, organizada. Até o Instituto de Previdência, que era altamente endividado, eu entreguei ele sólido. População com autoestima alto, se você for lá em Viana hoje, se você andar na rua, você vai ver que a população está totalmente diferente, pavimentei quase toda a cidade. E é a cidade que mais captou recursos. Ou seja, como é que você fez isso tudo? Eu trabalhei a captação de recursos. Eu ia muito a Brasília, eu tinha projeto para tudo, eu ia muito ao governo do estado, nós avançamos muito. E Viana, como sendo uma cidade metropolitana, as pessoas sempre comparavam a gente com as outras cidades. Mas nós avançamos hoje, as pessoas falam que querem ir para a cidade de Viana. Então, gente, eu encerro aqui a minha fala e disponibilizo para vocês o livro, mas me disponibilizo também como deputado, como ex-prefeito, para aquelas cidades que quiserem a nossa ajuda. Eu estou à disposição pelo Podemos, pela Fundação e pelo movimento que nós ajudamos o Brasil, que é esse movimento Podemos de ser e de governar. Muito obrigado, gente. Uma salva de palmas ao nosso grande deputado federal, Gilson Daniel. Ô Gilson, já que o seu prefeito lá que você indicou, elegeu, não tinha nada para pagar, eu vou mandar uns boletos para ele, porque eu tô carregado de boleto. Na hora, eu não tinha nada para pagar, vou mandar para ele uns boletos, dia 2 desse ano, se não tiver nada para pagar. Gente, o Gilson, ele é um exemplo de administração, é um exemplo de pessoa que estruturou o partido de forma muito forte no Espírito Santo, e não é à toa que o nosso partido é no estado o maior partido, né? Então, isso é exemplo de que com programação, com planejamento, as coisas acontecem. E uma coisa que eu costumo dizer bastante, quem não planeja tem destino, quem planeja tem futuro, porque sabe o que está colocando lá na frente. Se você não planejar, você cai ao léu no seu destino. Agora, se você planejar, eu tenho certeza que você vai conseguir realizar aquilo que você quer. Está dando meu tempo ainda? Só fazer uma fala bem breve, que eu queria aqui agradecer ao Siqueira, que está ali, Roberto Siqueira, que é o meu líder do Podemos Nacional. Eu sou presidente estadual do Podemos. O Podemos do Espírito Santo tem um senador da República, 2 deputados federais, 3 deputados estaduais. Fizemos agora 11 prefeitos, 12 vice-prefeitos, 125 vereadores. Nós governamos 25% da população capixaba, é o maior partido do estado. Trabalho também nosso lá na gestão do Podemos. E vamos eleger o governador agora e o senador, se Deus assim permite. Gente, agora vamos ouvir essa mulher que muitos falam que lugar de política não é para mulher, né? Só que essa daí, quando chegou em Minas, lá do jeitinho mineiro, só foi 2 vezes presidente da Câmara de Belo Horizonte. E agora, como deputada federal, faz um trabalho incrível e também como presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia na Câmara. A Nelly só tem crescido, só tem desenvolvido um grande trabalho. Eu tenho certeza que também fez muitos prefeitos em Minas Gerais. E
e o partido tem crescido fortemente lá no estado. Então, Nelly Aquino, nossa grande deputada, uma salva de palmas. Obrigada, Gambari. Boa tarde a todos. Que alegria estar aqui com vocês. Agradeço muito a Deus por essa oportunidade. Fazer parte do Podemos é uma escola. Eu gosto muito de usar o termo família, porque na família é onde a gente se sente seguro, protegido, cuidado. E dentro do Podemos a gente tem uma relação assim. Nós, deputados, graças a Deus, temos um excelente relacionamento. Gilson, um dos grandes amigos que eu fiz, porque ele cuida das praias dos mineiros lá no Espírito Santo. Então eu tenho que cuidar bem dele para ele continuar cuidando das nossas praias lá no Espírito Santo. Gambari, que não existe tristeza perto do Gambari. A gente pode estar num momento de crise, numa discussão forte, terrível. O Gambari sempre tem uma tirada, uma frase, mas sempre com muita inteligência, sabedoria e sempre contribuindo para que a gente consiga encontrar a melhor solução. Eu falo que eu agradeço a Deus a oportunidade todos os dias de estar na Câmara Federal. Douglas, vem para cá ficar com a gente. Gente, Douglas, nosso querido parceiro, amigo e admirado por todos nós. Seja muito bem-vindo, Douglas. Eu agradeço muito a Deus a possibilidade de estar na Câmara Federal. Eu criei algumas rotinas e dentro de uma delas, eu brinco falando que eu tenho um tutor, que é o França, que cuida de mim. O França é aquele que a Renata falou, vigia ela. Ele toma conta da minha vida e assim criamos uma amizade, uma relação que quero levar para a vida. Eu almoço todas as terças-feiras com o pastor Everaldo, porque eu tenho uma aula. Todas as terças-feiras eu almoço com ele, porque ali eu tenho a oportunidade de aprender cada dia mais. Nós temos reunião toda terça-feira à noite do nosso grupo de deputados. E eu não vejo nenhum partido fazendo isso, a não ser o nosso, independente do tamanho. A gente consegue estar discutindo todas as terças-feiras tudo aquilo que a gente vai fazer, conversando e chegando dentro de uma decisão comum. E isso nos fortalece enquanto grupo. E o Lucha não me conhecia não, mas ele que foi técnico do maior time do Brasil, que é o Atlético Mineiro, e traz essa força para esse grupo, essa alegria. Eu senti muita falta hoje do Rufino aqui, que é uma outra força muito grande que nos levanta, que nos leva para cima. Está comigo aqui hoje Zé Reis, o nosso vice-presidente estadual. Ninguém faz nada sozinho. Em Minas nós conseguimos fazer uma construção muito legal. Elegemos 25 prefeitos. Tem mineiro aí? Tem mineiro aí. Nossos prefeitos de Minas. Fizemos 38 vice-prefeitos e fizemos 309 vereadores. É um estado quase que continental, um estado muito grande, são mais de 800 municípios. Rodar todo o estado é quase impossível, mas nós montamos o Podemos em mais de 300 municípios. E esse trabalho é evidente que não é feito sozinho, tem um grupo por trás, tem muitas pessoas envolvidas para que dê certo. Eu ouvi muitas histórias aqui dos prefeitos, e assim, os nossos prefeitos eleitos, Gambari, nós temos umas histórias bem interessantes. O doutor Saulo e o Rodrigo, que são prefeitos eleitos agora pelo Podemos, eles venceram a máquina. Eles haviam perdido na eleição anterior por muito pouco, trabalharam os 4 anos, deram continuidade ao trabalho e venceram a máquina, e hoje foram eleitos e já diplomados prefeitos das suas cidades. Se Deus quiser, vão estar lá representando muito bem o Podemos a partir do próximo ano. Eu tenho orgulho de ter aqui 2 mulheres que foram eleitas prefeitas pelo Podemos, que é a Ação, que é o melhor frango com quiabo do estado, que está lá atrás, a nossa presidente estadual do Podemos Mulher, e a Cirlei, que é de Divinésia, uma mulher forte também. Mas assim, o estado abraçou o Podemos e o Podemos fez grandes nomes dentro do estado. Agora, as mulheres, eu gostaria de tirar um tempinho aqui para falar com as mulheres. O meu tempo foi mais curto? Por que está 20 segundos ali?
Você cortou meu tempo, não foi? Não. O seu é ilimitado. Ah, então tá bom. Falta 20 segundos para você começar o novo tema. Ah, então ok. Obrigada. Muito bom isso, viu? Eu não poderia perder a oportunidade de falar um pouquinho para as mulheres aqui. Eu peço licença aos homens, que é evidente que toda a construção política das mulheres é feita junto com vocês. Não existe essa guerra do sexo que é implantada em todas as discussões. Nós construímos políticas junto com os homens. Mas as mulheres que estão aqui, sejam elas já com cargo ou não, a política não é fácil, não são flores. Vocês ouviram aqui todos os nossos colegas que falaram, não é fácil para os homens e não é fácil para as mulheres. Não acreditem que a cadeira vai ser entregue para vocês. Não é porque você é mulher, porque você é sensível, que vão facilitar a sua vida. Mas o espaço é nosso, a nossa voz merece ser ouvida e nós temos que participar efetivamente das discussões do nosso município, do nosso estado e do nosso país. As mulheres, cada dia que passa, se conscientizam mais da importância da sua voz e do quanto é importante estarmos discutindo as principais políticas públicas, seja educação, saúde, segurança, em todas as áreas. Eu sempre, nas minhas reuniões, eu fazia uma pergunta, Gambale, para o público, para eles entenderem a importância da voz de uma mulher. Quando falta creche numa cidade, quem deixa de trabalhar para cuidar do filho? É o homem ou a mulher, geralmente? A mulher. Então, a educação é um assunto extremamente sério e importante para a mulher. Quando adoece alguém na família e vai para o hospital, fica hospitalizado, em mais de 80% dos casos, quem acompanha e fica no hospital é o homem ou a mulher? A mulher. Então, a saúde é extremamente importante e a mulher tem que ser ouvida. Quando nós falamos de segurança, em uma rua, quem corre mais risco de ser assaltado, o homem ou a mulher? Geralmente a mulher é mais vulnerável. Então nós temos que discutir segurança. Em transporte coletivo, isso a gente escuta muito hoje em dia. Quem é assediado em transporte coletivo? São as mulheres. Então a nossa voz tem que ser ouvida, nós temos que participar de todos os debates, discutir sempre e fazer com que a nossa voz alcance as políticas públicas que atendam o futuro do nosso município, estado e país. Até porque eu quero que a minha neta, Ágata, que hoje tem 8 anos, tenha o direito de namorar, casar e decidir se separar sem ser assassinada. Se nós não conseguimos salvar a vida das mulheres hoje, nós temos que trabalhar para mudar a história e salvar a vida das crianças que nós educamos hoje, para que essas meninas tenham o direito de tomar a decisão da vida delas sem serem violentadas. E para isso, depende de cada um de nós que estamos aqui, porque nós fazemos a diferença, a nossa voz é importante, e o Podemos é o partido que nos dá a liberdade de sair dessa briga existente no nosso país, que nada valoriza a nossa política. O Podemos é o partido que nos dá a liberdade de ter bom senso, de discutir o que é importante. Nós sempre falamos, né, Gilson? Não estamos em Brasília para brigar. Não aguardem, não esperem de mim brigas, gritos, mas sim, brigar pelos nossos benefícios, principalmente porque nós sabemos que os problemas estão nos municípios. E cada prefeito que está aqui sabe da importância do seu deputado federal brigando por eles em Brasília. Gilson deu uma aula aqui, trouxe um PowerPoint, pensei até que era um outro deputado que estava aqui, trazendo PowerPoint. E o meu recado é esse, desejo a todos vocês que Deus ilumine vocês ao longo dessa jornada de 4 anos e com sabedoria, discernimento, vocês consigam conduzir cada município para um futuro melhor, porque a partir daí o nosso país vai galgando coisas melhores e melhorando. Sucesso a todos. Obrigado, Aneli, muito obrigado ao Gilson, Daniel, por essa grande explicação hoje aqui no nosso palco, no nosso palanque. Então, obrigado, viu, Nelly? Obrigado. Eu vou chamar aqui, só para ocupar aqui a frente, agradeço o Gilson, Daniel, agradeço aqui a querida Nelly Aquino, nossos deputados federais, e isso daí é uma aula para vocês, né? Então, é uma aula de técnica, de experiência, de como fazer acontecer. Pessoal, vamos passar agora para o Douglas Figueiredo. Ele hoje preside a GEAP,
que é uma importante autarquia do governo federal, né? E o Douglas tem sido... Pode ficar naquela cadeira ali, por favor, Douglas, que daqui a pouquinho eu vou chamar a Renata, o governador já está aí, a equipe de cerimonial deles também. Mas antes da gente chamar o governador Tarcísio, quero ouvir o nosso querido amigo Douglas Figueiredo, que vai somar muito com a gente hoje nessa fala do primeiro Fórum Nacional de Prefeitos. Vamos lá, Douglas, uma salva de palmas. Boa tarde a todas, boa tarde a todos. Eu quero muito agradecer o convite da presidente Renata para estar aqui hoje e conversar um pouquinho com os nossos amigos prefeitos. Agradecer ao presidente da Fundação, o Joãozinho, agradecer muito ao Nilson, ao nosso vice-presidente, ao pastor Everaldo. Eu gostaria muito de cumprimentar a todos os prefeitos na figura do Eduardo Siqueira Campos, que já foi tudo que vocês podem imaginar. O Eduardo, eu não sei se eu chamo ele de governador, se eu chamo ele de senador, se eu chamo ele de prefeito de capital, mas tudo o que vocês podem imaginar, o Eduardo Siqueira Campos já foi, só não foi presidente da República. Então, é uma figura extraordinária que vocês precisam compartilhar com ele, vão aprender muito. Não posso esquecer de cumprimentar também o prefeito da minha cidade, o Rogério Lins, que eu ouvi dizer que está por aqui, grande Rogério, amigo de muitos anos. E, em nome dos prefeitos do Nordeste, um querido, que eu posso dizer que eu sou apaixonado pela gestão dele, o Gleidson Bezerra, que nós planejamos a campanha, planejamos a gestão, e é uma figura extraordinária, também prefeito de gestão pública. Todos que estão chegando agora precisam viver a experiência que o Gleidson viveu, que foi uma experiência de guerrilha, uma cidade histórica, quebrou paradigmas e virou, eu tenho certeza, o principal prefeito do Nordeste. Só queria fazer uma reparação na fala da Renata, talvez um complemento. O Gilson, ele não foi o melhor prefeito de Janeiro, ele foi o melhor prefeito do Espírito Santo. Então, uma correção pequena aqui. Ele conseguiu envolver, o Gilson conseguiu envolver a gestão pública e a política, e se tornou, no Espírito Santo, o partido mais forte em 24. Esta é uma história, é um exemplo do planejamento estratégico, onde envolve a gestão pública e envolve também a gestão política, que nós vamos falar um pouquinho aqui rapidamente. Bom, estou hoje, pessoal, na Jap Saúde, é uma empresa de direito privado, mas que ela trata dos planos de saúde de servidores públicos. É uma empresa que vinha em decadência nos últimos 10 anos, havia perdido 200 mil clientes nos últimos 4. Nós estamos lá 1 ano e meio e já recuperamos 60 mil clientes, ampliamos as reservas para 400 bilhões de reais e hoje nos tornamos o principal plano de saúde e segurança do país. Com muito planejamento e uma intensidade importante na gestão estratégica. Bom, qual é a orientação que eu posso dar? Eu já fiz mais ou menos 110 processos estratégicos envolvendo campanhas, envolvendo gestão pública e envolvendo gestão privada. Para prefeito, que está chegando agora, eu não fui ainda um prefeito, não pretendo ser, mas tenho vivenciado intensamente, Siqueira, essa vida do gestor público, desde o aspecto estratégico, que é o prefeito que decide, tudo a quem faz a operação, quem faz o plano de ação. Não há como entrar 1º de janeiro de 25 sem pensar 3 pontos em relação à gestão estratégica e planejamento estratégico. O primeiro deles, pessoal, primeiro elemento é o planejamento político. O Gilson é o maior exemplo disso do partido lá. Planejamento político. O que será da tua gestão, do teu legado ao final de 4 anos? A primeira leitura é político. Segundo, gestão. Qual será a grande entrega, ou melhor, quais serão as grandes entregas da gestão que você está assumindo em 1º de janeiro ao final de 28? E o terceiro ponto que nós não podemos deixar de falar, que é uma inovação que São Paulo fez, o Thiago Mirim foi secretário de esporte aqui, fez seu plano de metas, é escrever um plano de metas arrojado, importante, porque são as metas que vão definir as marcas da tua gestão. E eu trago um elemento importantíssimo do processo
do planejamento da gestão estratégica. Muito boa tarde para você e a todos. Governo sem marca é muito difícil de se reeleger. Onde acontece o evento. E a marca você define agora no planejamento estratégico. Bom, então, pessoal, quando nós falamos do processo estratégico, uma provocação que eu faço aqui para quem está chegando: agenda de 100, 200 dias. O que você vai entregar daqui 90 dias, 100 dias? A população está aguardando ansiosamente para ver a cara da sua gestão. Quem é você à frente, Murilo? Essa é a primeira preocupação. A tolerância nesses primeiros 90 a 100 dias. Bastante tolerância. Mas não dá para deixar a cidade sem cuidar. Não posso deixar também de cumprimentar o Igor, meu companheiro aí, em diversos seminários de planejamento estratégico pelo país em relação aos nossos prefeitos em 2020. Elaborar uma agenda estratégica das entregas ao final dos 4 anos da gestão. Elaborar um plano de metas. Elaborar um plano de metas. O que é isso, pessoal? A agenda dos 100, 200 dias. É priorizar as entregas por esse governo. Cuidar da zeladoria, como a Renata trouxe, como o Igor já deve ter falado, como o próprio Gilson falou. Ninguém admite, no primeiro mês, a cidade ficar mais suja do que estava. Ninguém admite que a iluminação pública esteja pior do que estava. Então você tem que entrar, pessoal, pintando, cuidando, fazendo da cidade como fosse a sua casa, aquilo que é cuidar, pertencimento básico, cuidar bem da cidade. Terceiro ponto que eu destaco aqui é garantir a evolução dos convênios, dos convênios federais e estaduais. Tem uma série de programas, o Gilson já falou, só completo, do governo federal e do governo estadual, que estão em andamento. Essa agenda é agora, essa agenda é no primeiro mês de governo, no segundo mês de governo, no terceiro mês de governo. Dar continuidade, entregar essas ações importantes que estão pactuadas nesses atuais governos. E tem um ponto que eu passei aqui, que é em relação ao programa de governo. O programa de governo está protocolado, foi peça de vitória eleitoral. Não há, Cristian, não há como você não observar isso como um dos pontos mais importantes para a sua gestão. Não há. Está protocolado, está escrito, está registrado. Então, se você escreveu no seu programa de governo que você vai ter lá 4 diretrizes, que você vai entregar lá 100 ações, precisa botar no planejamento, porque no final dos 4 anos você vai ser cobrado por isso. É desenhado agora no planejamento estratégico a questão do programa de governo e deverá ser perseguido. Eu trago um elemento importante, aliás, uma provocação importante. Em alguns seminários que a gente foi fazer no país, eu fiz uma simples provocação entre os secretários de um prefeito. Não estou vendo ele aqui, então posso falar. Tinha no programa de governo uma proposta de que ele ia montar uma orquestra sinfônica no município. No programa de governo. Quando a gente provocou, Ricardo, o que aconteceu? Primeiro, uma cidade de 4 mil habitantes. Como é que você vai montar uma orquestra sinfônica? Numa cidade de 4 mil habitantes, pessoal. E eu devolvi para o secretário de Cultura nessa moderação, Gilson. Eu falei assim, peraí, mas primeiro aqui tem músico para isso? Tem aluno para isso? Não. Então vai ter que remodelar essa proposta no programa de governo. Porque ao final dos 4 anos, o adversário vai provocar, o professor Bandeira Luxemburgo, vai provocar. Prometeu e não entregou a orquestra sinfônica da cidade A. Então precisa ser revisitado o programa de governo, redefinido as metas dele, porque será peça de disputa eleitoral ao final dos 4 anos. Então, pessoal, em relação a essa agenda dos 100 e 200 dias, é importante que você priorize, comece a desenvolver essa sua agenda do programa de governo. E aí você escreve uma agenda de planejamento estratégico, pessoal, e eu provoco alguns tópicos importantes para vocês refletirem aqui. Quais são as marcas do governo que você vai garantir ao final dos 4 anos? Quais são os objetivos principais? Quais são as ações? Quais são os indicadores e as metas da sua próxima gestão? Você define agora e começa a perseguir desde já
este caminho para garantir, ao final dos 4 anos, uma entrega importante. É traduzir o propósito do programa de governo em ações e é organizar a casa em curto, médio e longo prazo. Eu trago mais um elemento importante, pessoal. Olha, planejamento é como se fosse um terno de alfaiate. Cada cidade tem a sua. Às vezes vocês visitam todas as cidades aqui com novas ideias. É o terno de alfaiate, é o que a sua cidade, o que as pessoas da sua cidade querem. Uma vez, no processo de aprendizagem da estratégia, eu fui visitar no Peru, Lima, no Peru, Gelson. E lá eu fiquei em dúvida em relação a um ponto, quando me apresentaram os famosos escadões, que eram escadões enormes, e entre esses escadões, favelas. Todos os barracos pintadinhos, bonitinhos. Amarelo, um escadão, devia ter ali uns 40 degraus da escada, vermelho, verde, azul. Era muito lindo aquilo. E na hora do almoço, Gelson, as criancinhas subindo os escadões, embaixo, escola, esquerda, embaixo, área de saúde, e aquele multidão de carros estacionados. E eu perguntei para uma das moradoras dali, como é morar aqui? Você sobe 50 degraus, maravilhoso, ótimo, favela total, mas bonitinho. Eles se sentiam confortáveis naquele ambiente. Aceitação boa para quem morava ali. Então, é o processo adequado para cada uma das suas cidades. Tá certo? Eu vou interromper aqui, o governador já chegou. Pessoal, mas assim, pensem que o processo estratégico tem que se dar agora. Desenvolvam o que vocês querem para o final dos 4 anos. Pensem primeiro em 28, no processo estratégico da gestão e no processo político da sua gestão. Um abraço, obrigado. Douglas, muitos de vocês já devem ter tido a oportunidade de ter assistido alguma palestra do Douglas, porque ele é uma peça-chave importante na nossa estratégia de planejamento dentro do nosso Partido Podemos. Então, ele tem sido fundamental na nossa fundação, e a nossa fundação ela faz isso. Ela treina, ela capacita, ela não abandona depois da eleição, porque é depois que vocês se tornam eleitos que vocês mais precisarão de ajuda, de apoio, para continuar no caminho certo e aprendendo com os erros das outras gestões que foram cometidas.